Adonai. Shalom Adonai. Então vamos para o vídeo, vamos para a terceira parte dessa série, o terceiro capítulo. Você é formado, presta atenção, hein? Você é formado de espírito, alma e corpo. Aonde que está isso nas escrituras? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Yahweh da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua. Então ele está falando que você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. O seu espírito, ele se encontra na sua glândula pineal. A luz da velocidade do seu espírito, ela está na velocidade do aion. A alma, através de 7 vórtices, ele diminui a velocidade do seu espírito, a velocidade da luz do seu espírito. A alma, através dos 7 vórtices, ela diminui e cria o corpo holográfico no Cronos. Então, bem dizer, o espírito é o aion, a alma é o kairos e o corpo é o Cronos. A alma, o que ela faz? Ela diminui a luz do seu espírito, que está na velocidade do aion, que é a porção que o Criador colocou de eternidade. Você tem uma porção eterna, que é o seu espírito. Essa porção, ela está na velocidade do aion. A alma, através dos 7 vórtices de luz, o que ela faz? Ela diminui essa velocidade dessa luz, então ela é o kairos, e vai criar o tempo, Cronos, dentro do tempo, e também criando o corpo holográfico. A sua realidade é criada pela alma. E a alma, ela cria a realidade através de palavra, pensamento, sentimento e emoções. É assim que criamos a nossa realidade na terceira dimensão. Aonde que está isso nas escrituras? Provérbio, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que esse versículo quer dizer para você? Presta atenção. A sua alma humana é como uma câmera que forma uma imagem daquilo que é focado. Se você focar na sua carne, a sua autoimagem será predominantemente carnal. Se você focar na natureza de Jesus Cristo e Yahushua, no seu espírito, a sua autoimagem, na sua alma, será semelhante à dele. Algumas vezes, quando explico isso aos crentes, eles dizem, você está pedindo que eu minta a meu respeito? Não posso ficar pensando e falando mentiras sobre mim mesmo. Isso é um auto-engano. Eu digo, não é, filho. Isso é começar a depositar fé na verdade de Yahweh sobre a sua pessoa. Palavras, pensamentos, sentimentos, emoções vindo do Espírito. E não na sua experiência sobre a si mesmo. Se você depositar mais confiança e segurança na circunstância, no que as pessoas dizem, nas suas emoções e nos seus 5 sentidos, então você será enganado e estará concordando com o diabo, filho, com Satanás, porque essa alta imagem que vai ser feito na sua alma são de palavras provenientes da carne. Então essas palavras, essa realidade que está sendo apresentada diante das suas vistas, por isso que as escrituras falam, não ande pela vista, ande pelo ouvir, porque através da profetização eu consigo, você não estará concordando com a sua carne sobre uma alta imagem baseada na carne. Você está permitindo assim que a sua carne determine a sua alta imagem ao confiar nas circunstâncias temporárias, em vez de confiar na eterna palavra de Yahweh. Vou dar um exemplo aqui. Um dia, uma senhora, ela veio à minha casa
para se aconselhar, conversar quanto à sua depressão. Ela começou a me dizer, eu sei, isso acontece por causa do meu temperamento em particular. Tenho tendência à depressão. Ela se via como uma pessoa deprimida porque acreditava que estava propensa à depressão, devido ao seu temperamento. Você tem certeza de que é nascida de novo? Eu perguntei para ela, Jesus Cristo Yahshua é o seu Senhor? Ela respondeu, tenho, sim, ele é o meu Senhor. Então eu perguntei de novo, qual é o temperamento de Jesus? Ela disse, bem, ele deve ter todas as boas qualidades de cada temperamento. Perguntei de novo àquela senhora se ela achava que Jesus Cristo foi deprimido. Ela respondeu para mim, não, nunca foi. Então eu compartilhei para ela que quando ela aceitou e confessou com seus lábios que Jesus Cristo era o seu Salvador, eu disse para ela que ela havia nascido de novo de uma semente imperecível de Jesus Cristo. Você tem a natureza dele, que já habita no seu espírito, eu lhe assegurei. E essa natureza não tem tendência à depressão. Eu mostrei a ela que não precisava descobrir as tendências negativas da sua carne e depois tentar vencê-las. Isso a estava fazendo cada vez mais consciente da carne e não consciente do espírito. Ao fazer isso, a mulher se identificava com a sua carne e tentava lutar contra ela com a sua própria força de vontade. Ela usou a palavra de Yahweh como uma lei na sua mente. Por causa do engano, do pecado, das teorias e das doutrinas com as quais essa mulher se identificava, foi difícil para ele enxergar o pecado de ter se identificado com a sua carne. Inconscientemente disso, ela não conseguia se arrepender de algo do qual não estava convencida. Ela estava colocando a fé na sua experiência de depressão, não na verdade de que Yahweh dizia o que ela era no espírito. Resumindo, quando depositamos fé e confiança na circunstância ou nas palavras contrárias à palavra de Yahweh, estamos em pecado e somos governados pela nossa carne. Vou dar um exemplo, os espias de Israel foram a Canaã e retornaram para reportarem o que viram e experimentaram na carne, e Yahweh chamou isso de um relatório ímpio. Presta atenção. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, e a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, a terra prometida. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Noguebe. Os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, versículo 25-33. Os 10 espias não mentiram. Eles apenas explicaram o que ouviram com seus ouvidos.
o que viram com seus olhos e o que experimentaram com suas emoções. Então, presta atenção, tiraram uma conclusão usando o raciocínio humano. Não devemos tomar a terra, ou seremos destruídos na batalha. Iarro chamou isso de um relatório ímpio. Olha o nome que Iarro chamou esse relatório. Chamou esses espias de ímpio. Os outros 2 espias vieram, ouviram e experimentaram as mesmas coisas, né? Josué e Caleb. Mas eles tiraram uma conclusão totalmente diferente. Vamos vencer a batalha. A confiança e a segurança dos 2 espias não se baseavam naquilo que viram ou experimentaram, emoções humanas, baseado na carne. Sua confiança estava naquilo que Iarro havia dito. Iarro já havia falado ao seu povo: eu lhes darei a terra prometida e a vitória. O objetivo daquela missão de espionagem não era para que os espias decidissem, por meio do conhecimento dos 5 sentidos, a mente, se acreditariam naquilo que Iarro já havia dito e se obedeceriam a ele. A missão era para determinar os detalhes e as logísticas de se mover na palavra de Iarro, pelo fato de o povo ter decidido depositar mais confiança nas circunstâncias visíveis, no raciocínio humano, eles perderam a entrada na terra. O versículo 33 revela a falsa imagem que os 10 espias formaram de si mesmo ao se verem como gafanhoto perto de gigante. Eles chegaram a pensar que até os inimigos os viram como gafanhoto, mas os filhos de Enac, sem dúvida nenhuma, ouviram falar sobre Iarro de Israel e sobre os milagres que ele havia realizado no Egito. Eles tinham muito medo do povo que lutava com o poder de Iarro sobrenatural. Os 10 espias não compreenderam a verdade no espírito, e sim concordaram com a informação vindo da carne. Então, eles estavam acreditando em uma falsa imagem que Satanás estava criando sobre eles na carne, que quem deu autoridade foi o pecado adâmico. Então eles não estavam vendo o que eles eram no espírito através de Iarro. Quando acreditamos em alguma coisa relacionada a nós mesmos, que seja contrária àquilo que Iarro diz no espírito, então estamos zombando de Iarro e concordando com o diabo, filho. Essa é a pura realidade. Olha o que fala Gálatas, capítulo 6, versículo de 7 a 8. Não vos enganeis, de Iarro não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então esse povo, que estava com Moisés, quando eles depositaram o raciocínio lógico, baseado em emoções humanas, eles andaram 40 anos em círculo, porque não conheceram Iarro. E além disso, era um povo que murmurava muito, e você cria a realidade através de palavra. Antes tivéssemos morrido escravo no Egito, o povo hebreu no deserto murmurava demais. E quando os 10 espias, os 12, mas 10 teve um relatório ímpio por parte de Iarro, eles puseram a confiança no seu raciocínio lógico e não na fé. A fé, você não anda pela vista, você anda pelo ouvir. Eu consigo, a terra prometida que Iarro nos prometeu, a terra que emana leite e mel. E acabou, filho. Podia ter gigante, podia ser quem tivesse lá. Iarro tinha prometido a terra e também a vitória. Somente Josué e Caleb
vão colocar o pé na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então você tem que se basear não na circunstância, não no que você enxerga. Você tem que basear pela fé. A fé vem pelo ouvir. Quem anda pela fé, anda profetizando. Por isso que as escrituras falam, profetize sem cessar. Eu posso, eu consigo, eu estou curado, eu tenho saúde. É assim que se anda, filho. Quem tem fé, baseia a sua realidade na palavra eterna de Yahweh. A palavra é imutável e a palavra é eficaz. As escrituras falam isso, filho. Então você tem que profetizar. Profetize, profetize, se identifique no que você é no Espírito. Quando você aceitou Jesus Cristo e Yahshua como seu único Salvador, confessou com seu lábio, o seu Espírito foi recriado. Ele é incorruptível. Lembre disso. Baseie no que você é no Espírito, porque a sua alma cria a realidade através de palavras, sentimentos, pensamentos e emoções. Então profetize, eu posso, eu consigo. Baseia na palavra proveniente do Espírito, não na palavra proveniente da carne. Eu estou com depressão, eu estou doente, eu estou desempregado. São palavras provenientes da carne. Presta atenção agora. Olha o que fala Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, Yahshua, te livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis espirituais importantes operam na terra hoje. A lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida. Em crentes nascidos de novo, podemos operar em ambas as leis, a qualquer hora e em qualquer área de nossas vidas. Podemos operar na lei da vida em uma área e podemos operar na lei da morte em outra, mas não podemos operar em ambas as leis na mesma área de nossas vidas ao mesmo tempo. Com a nossa vontade, escolhemos a lei, na qual operaremos. A lei da morte opera na nossa carne e a lei da vida no nosso espírito. A lei que permitimos dominar a nossa alma é aquela que governará a nossa vida. A lei do Espírito da vida em Jesus Cristo e Yahshua nos está disponível a qualquer momento, assim como as leis da aerodinâmica estão sempre em vigor, permitindo que os aviões voem. Porém, as leis do pecado e da morte continuam operando na terra e devem ser superadas pela lei do Espírito da vida em Jesus Cristo e Yahshua. Presta bem atenção, filho, porque você tem que entender isso. Ó. De modo semelhante, a gravidade opera todo o tempo e é superada pelas leis da aerodinâmica. Somente quando o piloto decide operar com essas leis, se o piloto, por qualquer razão, parar de obedecer a essas leis, a gravidade deixa de ser dominada e toma o controle. Isso não acontece porque as leis da aerodinâmica não estão funcionando mais, mas porque o piloto não está mais operando com essas leis. Sem que percebemos, a gravidade começa a governar se o piloto tem algum conhecimento sobre a aerodinâmica ou gravidade. É irrelevante. Ambas as leis operam da mesma maneira. A lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus são muito semelhantes às leis físicas da gravidade e da aerodinâmica. O que as pessoas conhecem sobre essas leis é irrelevante, pois elas continuam operando da mesma forma. Muitas vezes, nós cristãos, permitimos que nós mesmos operemos a lei do pecado e da morte simplesmente pela falta de conhecimento ou por ignorância. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando os cristãos permitem que sua carne domine suas almas, experimentando assim as consequências da lei do pecado e da morte, eles frequentemente acham que algo está punindo pela desobediência ou disciplinando eles para moldar seu caráter neles. Algumas vezes, os cristãos chegam a pensar que Satanás está atacando-os e que é ele quem está trazendo os problemas em suas vidas.
É claro que a verdade é que nem Yahweh e nem Satanás fizeram algo específico, mas a lei do pecado e da morte é que está operando. Piloto algum pensaria em desligar os motores do avião durante um voo e esperar que o avião simplesmente continuasse sua rota ao nível do voo. Ele não faria isso por saber que é necessário que os motores continuem ligados para criar a força aerodinâmica positiva que supere a força da gravidade. Se um piloto não compreendesse a interação dessas leis, nenhum de nós teria interesse em voar com ele no comando. Da mesma forma, se permitirmos que a nossa carne governe certas áreas das nossas vidas, por meio do pecado, a vontade nos engana e experimentaremos as consequências naturais da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não é e nem ao menos algo que Yahweh designou para operar na terra. Nunca foi parte do seu plano, pois ele não opera dessa maneira. A lei do pecado e da morte foi introduzida por Satanás por meio do pecado de Adão e Eva. Quem deu autoridade para essa lei agir sobre nós foi Adão e Eva, o pecado adâmico. Então aqui, filho, nada mais, nada menos, acaba sendo também o pêndulo de Romanos. Isso aqui é o pêndulo de Romanos, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Quando você olha essa imagem, você reparou que é um pêndulo. Em Romanos, Paulo está falando isso. Se você pender para o Espírito, é vida. Se você pender para a carne, é morte. Em outras palavras, é que as palavras, pensamentos, sentimentos, emoções, elas vão criar a sua holografia na terceira dimensão. Por isso que o Criador não gostou da murmuração do povo hebreu no deserto, quando estava com Moisés. Só murmurava. A murmuração, o Criador não gosta, porque você está operando na lei do pecado. Eu não posso, eu não consigo, eu estou doente. Olha o que fala Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha o que vai falar Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha que coisa linda. Olha Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado, para a morte, ou da obediência, para a justiça. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo ao Espírito, para as coisas do Espírito. Então, filho, o que você tem que compreender aqui, que é um pêndulo. Ou você pende para o Espírito, ou você pende para a morte. Se você reparar a imagem, agora o pêndulo veio para a carne. Então, aquela minha amiga, aquela senhora que veio falar para mim sobre a depressão, ela tem que continuar o tratamento dela, mas ela tem que profetizar no tratamento dela as palavras provenientes do Espírito e não da carne. Com esse tratamento ficarei curada. Com esse tratamento já estou curada. Profetize sobre a circunstância que você está vivendo. E não se identifique com ela. E nem faça análise humana baseado na carne. Quando você fala, eu não consigo, eu não posso, são palavras provenientes da carne. Existe a lei do pecado e a lei da vida. A lei do pecado é morte. A lei da vida é o Espírito. O Espírito foi recriado e ele é
incorruptível. Ô filho, é a coisa mais linda. Tanto é, olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito de algo, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O nosso raciocínio, as nossas emoções humanas, não nos levam à verdade de quem somos, de quem algo é, de quem são os outros ou de como nós relacionamos com eles. 1 Coríntios, capítulo 1, 21, olha o que fala. Visto como, na sabedoria de Alro, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Alro salvar os que creem pela loucura da pregação. Pai, é a coisa mais linda, filho. A nossa própria sabedoria humana não nos leva a conhecer a Alro. Podemos saber muitas coisas sobre Alro através da sabedoria humana, mas poderemos apenas conhecer a Alro através do nosso espírito nascido de novo. Jesus, Yahshua, nos disse em João capítulo 4, versículo 23, que Alro é um espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Podemos apenas nos relacionar com o nosso Pai Celestial através do nosso espírito, e devemos nos relacionar com ele baseado na verdade de quem ele é como um espírito e de quem nós somos como espírito. Para terminar o capítulo de hoje, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, palavras provenientes no espírito geram vida. Palavras provenientes da carne geram morte. Então, eu posso, eu consigo, eu estou curado. Profetize. Ande pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A profetização. Eu consigo, eu posso, estou curado, eu sou próspero. Minha família é próspera. Meus filhos são prósperos. Meus filhos têm saúde. Meu marido é próspero. Meu marido tem saúde. Minha esposa tem saúde. É assim, filho. Palavras provenientes do Espírito. O Criador não gosta da murmuração. Veja o povo hebreu no deserto com Moisés. 40 anos andaram em círculo porque murmuravam. Criava uma realidade através do pecado adâmico. Palavras que geram morte. E foi o que aconteceu com eles. Shalom Adonai.